Estamos na Praça da Paz, no Conjunto do Bancários, novamente na 8ª edição do programa Ufologia Brasil. Um depoimento me chamou a atenção que fala sobre os céticos, aquelas pessoas que não acreditam no OVNI, não acreditam na ufologia. Quando essa pessoa vê pela primeira vez um objeto não identificado, ela se deslumbra, muitas vezes eufórica ou às vezes assustada pelo acontecido. Isso aconteceu com o relato do Alexandre Lauside. Prestem bastante atenção nos relatos que lhe farão uma breve perspectiva do que vem por aí. Nos próximos anos talvez sejam o ano que mais acontecerá aparições de objetos voadores não identificados. Pensamos que haverá uma mudança global em todos os sentidos, pois essa mudança já começou. Ao final, a busca pelo desconhecido está ainda por acabar. O cenário nacional na ufologia está desenhado, basta ver os fatos e fotos que nos levam ao universo do desconhecido e do conhecimento. Essa geração nunca tinha passado por um problema de saúde, que estamos sobrevivendo a isso e ainda estamos em pleno desenvolvimento de foguetes que irão colonizar Marte. A indústria aeroespacial, desde os anos 60, na corrida espacial, fabricou muitos foguetes, mas hoje talvez nunca se fez tantos e tão potentes com a da grande capacidade e o da gigante SpaceX, escrevendo uma nova história no mundo. Como diz o astrônomo Sérgio Sacani, a história está sendo escrita e escarrada na nossa cara. Venha comigo nessa grande nave ufológica que é o nosso programa. Eu sou o Claudio Mendes, essa é a Rádio Jampa Mil Graus e o programa Ufologia Brasil. Fique com a gente. Olá, amigos da Rádio Jampa Mil Graus. Olá, amigos do programa Ufologia Brasil. Nós recebemos com muito prazer o convite para participar do programa Circulando na Política para falar sobre o objeto OVNI. O programa foi um sucesso, comandado pelo jornalista e radialista Antonino Pinguim. Desde já, a Rádio Jampa Mil Graus e o programa Ufologia Brasil agradece tão honroso convite para participar dessa entrevista. Ele é o vice-presidente aqui do Centro Paraibano de Ufologia. Muito boa tarde ao presidente, o nosso Claudio Mendes, e ao nosso querido vice-presidente Martinho Barbosa. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Antonino. É um prazer estar no seu programa e estamos aqui para desvendar, mostrar o que realmente acontece no mundo ufológico hoje. Boa tarde, Antonino. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cuidazama FM, do programa Circulando na Política. Que hoje, olha, antes disso, eu já vim ouvindo esse programa há alguns dias. Muito bom. Quando fui convidado para fazer essa entrevista hoje aqui junto com ele na bancada, eu comecei a estudar um pouco o programa, como era tal, e aqui estou à sua disposição, nobre amigo. Ô rapaz, primeiro eu quero aqui agradecer a nossa produção, a nossa diretora Renata, pela gentileza de você ter atendido a nossa produção, e claro que a gente pudesse pontuar aqui e discorrer sobre um assunto tão emblemático, e claro, eu já vou de bate-pronto aqui, de fazer a primeira pergunta. Como surgiu, não vou dizer assim, o seu interesse, o seu despertar por esse mundo tão fascinante? É um fato muito interessante, senhores, que eu comecei a despertar para esse assunto OVNI, para esse mundo que nós vivemos hoje, deitado no meu quarto, brincando com pilhas de rádio, fazendo uma pequena cidade eletrônica.
Eu então com 12 anos e meio, prestes a completar 13 anos. De repente terminei de brincar, comunicar com toda criança e fui para o terraço. Me deitei no terraço, comecei a olhar para o céu, vi uma estrela branquinha, passando bem devagarinho. E são as 2 horas da tarde. Eu digo, oh, então uma estrela cadente. Estrela que nada, 2 horas da tarde, passando devagar. Foi aí que eu comecei a despertar. Ganhei de presente um livro de Perry Rhodan, falando sobre guerras espaciais, tiro, naves, esse negócio. Aí começou a despertar. E aqui estou eu como presidente do Centro Paraibano de Ufologia. Rapaz, aí já faz mais de 2 décadas, Faz né? mais de 2 décadas. E olhe. Ó, pessoal, eu tô lendo um roteiro aqui, é isso mesmo. Eu tô seguindo, às vezes o pessoal pode pensar até que eu tô gravando, mas não, eu tô vendo um roteiro que tá aqui. Isso aí, né? Perfeito, Mais é de 2 décadas. E a gente viu que de 2 décadas para cá, o tocante àqueles filmes, né? Os filmes de Star Trek e Guerra nas Estrelas, foi uma coisa, né, que até hoje é muito presente, né, no cotidiano do cinema nacional e no cinema internacional. Hoje em dia, acreditamos nós ufólogos que esses filmes sejam mais uma maneira de adaptar a humanidade, porque vai acontecer o contato, com certeza. Para falar a verdade, eles já estão aqui na Terra. Já estão aqui, Já estão entre aqui há nós. milhares de anos. Já estão aqui. Falta o contato direto com o ser humano. Então, eu acredito, Antonino, que esses filmes hollywoodianos sejam, na verdade, adaptações para que o ser humano ele se acostume mais com o que venha a acontecer. Rapaz, pegando essa sua fala aí, a gente vê que nada é por acaso. A gente tem visto alguns filmes e, de repente, aquele que se passou no filme já é uma realidade, não é? Tem se apercebido disso, eu tenho me apercebido disso. Mas a gente sabe que o universo com mais de 1000 galáxias, imagine você. Então, se uma galáxia só já tem não sei quantas infinidades de estrelas, não sei quantas infinidades de planetas, para, meu Deus do céu, será que só tendo essa bolinha aqui azul que tem vida, fica, né, aquilo no ar? Mas a gente sabe que as instituições de segurança de cada país, de segurança internacional, né, que hoje eles têm umas parcerias, né, e ultimamente, vamos dizer de 10 anos para cá, e de 5 anos mais precisamente, isso vem se tornando a público, né, as instituições políticas de segurança internacional, de segurança nacional, vêm dando conta das evidências, né, que fatos como esse, que antes era tido como loucura, que era tido como alguma... Não, hoje não, hoje já são pontuados como veracidade dos fatos. Antonino e senhores ouvintes da rádio Cruz das Almas FM Circulando na Política. Eu participei de um grande evento no ano 2019, na sua 2ª edição no estado de Pernambuco. Um evento chamado UFO Summit Brasil 2019, capitaneado pela revista UFO, sob direção do seu comandante-maior, o Ademar Jevaé. Quando você falou nesses arquivos, Jevaé foi um dos precursores em solicitar a abertura dos arquivos OVNIs para a população. E ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro de Santa Catarina, dono da maior revista de informação ufológica do mundo. Poucas pessoas sabem disso. Então, ele com sua turma de ufólogos, eles conseguiram o impensável, que era a abertura dos arquivos OVNI para o Brasil, que está à disposição de qualquer pessoa por meio de um cadastro no Arquivo Nacional, tanto Brasília como São Paulo. Eu pergunto, vou passar a peteca aqui agora para o meu querido Martinho Barbosa, que é o vice-presidente. Martinho, a gente vê que é notável isso nas mídias sociais precisamente, e claro a revista UFO que é uma coisa à parte, mas os americanos eles estão viajando os países todo, né? Todo, e claro, além disso, fazendo um levantamento sobre essas aparições, que já chega bem mais de 80 mil aparições, ou muito mais do que isso, catalogados na faixa de mais de 50 mil. Mas eu digo a você o seguinte, mas o que me estranha é que as próprias instituições militares, né, agora eles adotaram uma política de justamente vir a público e passar a revelar o passo a passo, como viram, por que viram, não é isso? Veja bem, Antônio, o que acontece hoje em dia é o seguinte, antigamente tinha a política de acobertamento. O que era a política de acobertamento? Todo fato que acontecesse sobre a ufologia era dado como loucura, como você mesmo já disse. Era dado como loucura, ilusão, entendeu? Por quê? Porque existia, e ainda existe um sistema chamado tecnologia reversa. O que seria isso? Seria a captura de uma nave, desmontando ela,
vendo como ela funciona, o seu sistema, e daí fabricando armas de guerra para ser usadas aqui na Terra. Então, todo caso que acontecesse na área de ufologia, o que eles faziam? Eles faziam a cobertura daquele evento e depois desmentia. Hoje, eles estão fazendo ao contrário. Eles estão liberando esses casos, certo? Depois estão aumentando esses casos para que esses casos não sejam verdadeiros. Continuando ainda a cobertura, a maneira de acobertamento, só que mais explícita. Então, usando do fake news, né? Exatamente. O fato realmente aconteceu, só que eles aumentam o fato para que ele seja desacreditado. Por quê? Porque com tanta informação na internet, hoje a nossa salvação é a internet. Com tanta salvação na internet, não há mais como eles esconderem. Entendeu? Não há mais como eles esconderem. Então o que é que eles fazem? Eles aumentam os casos para que esses casos sejam desacreditados naturalmente. Pois é, rapaz. Agora, o que a gente vê aí, essa questão dos discos voadores, de abduções, aparições de extraterrestres, algumas imagens, e claro que hoje virou uma tempestade nas mídias sociais. Agora, a gente também estamos vendo também, ainda continua a desacreditar que o homem foi à Lua, mas agora já tem um novo momento, né, que o homem já chegou em Marte, já tem agora semanalmente um cotidiano midiático por parte da NASA. Como é que vocês veem tudo isso, mas dando continuidade àquele contraponto do nosso vice-presidente aí? Olá, muito boa noite. Eu sou Giovanni Meirelles e ainda estou procurando explicação para o suposto avistamento de um OVNI. Ou seria um avião no céu da praia do Cabo Branco, em João Pessoa, no entardecer da quinta-feira, dia 8 de abril de 2021, no começo deste mês, neste mesmo ano. Também poderia ser uma aeronave, modelo ATR, bimotor turbo-hélice, será? Pois bem, atendendo a inúmeros pedidos feitos por nossos seguidores, amigos internautas e admiradores da ufologia brasileira e mundial, ouvintes deste programa, comandado por Claudionor Mendes, junto com a edição de Rio do Campos na rádio web Champa 1000 Graus, vamos prosseguir a cata de novas informações sobre esse suposto avistamento em massa ocorrido na calçadinha do Cabo Branco. Foi filmado mais ou menos na altura da antiga Praça de Iemanjá, atualmente destruída pela erosão provocada pelas fortes ondas geradas pelas correntes marinhas que atuam naquele trecho do nosso litoral, aqui em João Pessoa, capital paraibana. A nova hipótese agora é de que poderia ser um voo regional de alguma companhia aérea, fazendo pouso de conexão entre Juazeiro do Norte, Ceará, Natal, Rio Grande do Norte, João Pessoa, aqui na Paraíba, Recife, no vizinho estado de Pernambuco, Campina Grande, Caruaru, etc. Mas esta hipótese também está praticamente descartada, porque esse tipo de linha, nesse horário de 4h30 da tarde, é geralmente feito por aviões que não usam propulsão a jato, mas sim por aeronaves de modelo ATR, que são bimotores turbo-hélices capazes de gerar trilha de condensação? Não, porque eles vão baixo em relação aos aviões de grande porte fabricados pela Boeing e Airbus. Os aviões desse tipo, Boeing e Airbus, geralmente sobrevoam nosso céu operados pela Latam, Azul e Gol, linhas aéreas? Não, eles são operados pela TAP e pela Air France. A Latam, Azul e Gol, geralmente, eles não têm aparelho a esse tipo de jato, fazendo linha comercial nesse horário, só a TR turbo-hélice, portanto, permanece o mistério no ar. Eu procurei e não há nenhum registro de voos extras, militares ou fretados, o famoso charter, alugado nos painéis disponibilizados pelo 2º Comar, que é o Comando Aéreo Regional do Nordeste, nem pelo Sindaca 3, que é a torre de radar internacional do aeroporto de Recife. É denominado oficialmente de 3º Centro Integrado de Defesa do Espaço e Controle de Tráfego Aéreo,
E nem muito menos tem registro da base da Força Aérea Brasileira de Natal, é a Ala 10, Esquadrão Gavião da FAB. Então resta agora esperar que apareça alguém capaz de decifrar esse enigma, para mim e para todos os nossos ouvintes. Pois bem, voltando ao começo, nós falamos inicialmente que foi uma filmagem feita focando um objeto estranho avistado no céu do Cabo Branco. Agora viralizou. Muita gente passou o finalzinho da tarde daquela quinta-feira, o começo da noite do dia 8 de abril de 21, se questionando uns aos outros nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes sociais. Pela internet, amiga, a pergunta era uma só. O que será que viram? Um OVNI? Um avião? Ainda hoje resta essa dúvida. Agora eu também analisei atentamente o vídeo. Seria trilha de condensação? Tem um voo da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, para Recife, nessa mesma direção, mas pousando de manhã cedo. Era de tarde. Já vi trilha parecida, à tarde, mas é no sentido inverso. Não é vindo da Europa, é saindo do Brasil. De manhã é na direção sudoeste-nordeste, indo para o Oceano Atlântico. E à tarde, como eu disse, é voltando da Europa e Portugal no sentido contrário, ou seja, de nordeste para sudoeste. E desde que essa história se espalhou pela web, como eu disse, viralizou. Eu já falei com vários pilotos de aeronaves profissionais sobre o assunto e ninguém consegue desvendar o mistério. Eu também pedi um amigo para rastrear se teve algum voo retornando para Recife nessa hora. 16h30, 17h30. E não tinha nada registrado no Fly Radar, que é a rede mundial de acompanhamento de voos em tempo real. Só tinha voo internacional saindo do Brasil para a Europa nesse horário, tanto da TAP quanto da Air France, mas passando pela aerovia do interior, acima de Campina Grande, não João Pessoa. A altitude era bem mais alta, já de cruzeiro. E nesse nível de voo, não dá mais para formar condensação das turbinas de ar quente em contato com a baixa temperatura da atmosfera gelada. Agora, os voos ATR, turbohélices regionais de Recife para Fernando de Noronha, também decolaram naquela quinta-feira à tarde, nesse horário aproximado, mas a muitos quilômetros para dentro do mar, longe de João Pessoa, rumando pela aerovia do litoral, e já estavam regressando por volta das 9 horas da noite, quando a notícia se espalhou pelo WhatsApp. Então, isso, portanto, fica fora de cogitação. A filmagem foi feita ao pôr do sol durante o entardecer por volta das 17, ou seja, 5 da tarde. Repito, não tinha nenhum avião de pequeno porte, quer seja táxi aéreo, jatinho particular, tec-tec, fretado, tráfego de aeronave da Força Aérea Brasileira, helicóptero do Exército, da Marinha, do Governo do Estado, da Sudene, de empresa privada, do Governo Federal, nada estava no céu nordestino naquele fim de dia. E aí fica o mistério. Como eu disse, os aviões maiores de grande porte que decolaram dos Guararapes eram Airbus e no horário das 10 horas já estavam se aproximando das Ilhas Canárias, o arquipélago de Cabo Verde, no rumo da Espanha, segundo o Fly Radar. Aí me perguntam, e o lançamento de algum objeto? Um satélite espacial, a Starlink de Elon Musk, da SpaceX, algum foguete experimental daquela base da Aeronáutica em Natal? É uma hipótese também? Amiga, pode ser, mas não nessa direção. Não voando do mar para a terra, tinha que ser voando para o leste, de mar adentro, rumo ao horizonte, e não retornando para a terra. Voltando para a praia, essa hipótese de foguete de Natal também está descartada. Agora tem outra, uma surpresa. É uma carta escondida na manga. Depois da explicação de que poderia ser um rastro de condensação, a esteira de um avião, a trilha, que em inglês se chama contrail, são nuvens lineares. Elas são formadas pela condensação da exaustão dos motores das aeronaves em elevada altitude. Você sabe que tem gotícula de água resfriada, tem gelo na forma de granizo, em menos 30 graus Celsius até menos 50 graus. Estão em suspensão no nível de voo de alguns aviões, ou seja, a cerca de 30, 35 mil pés.
Fazendo a conta, a conversão equivale a 10, 11, 12 km de altura. E o calor gerado no resultado final da exaustão das turbinas, voando a 900 a 1000 km por hora, o avião pode alcançar mais de 300 graus. Menos 30 é a temperatura, 300 graus é o calor do motor. Aí se choca com a atmosfera e cria vapor d'água. Essas nuvens são artificiais, são estratos quando são baixas, ou cirros quando estão em altura relevada. Mas aí é o seguinte, e as trilhas químicas? As contrails, as chemical trails? Pois é, a verdade científica é que seriam possíveis armas de guerra bacteriológica secreta. Você acredita nisso? A verdade científica é que seria teoria da conspiração, coisa da imaginação fértil do ser humano. Mas a teoria diz que não há dúvida. Há muita contradição na versão oficial. Na verdade, seriam rastros deixados por aviões, agentes químicos ou armas biológicas lançadas sobre a população. Quem compartilha dessa teoria também acha que é para controlar a população. No fundo, os rastros seriam, na verdade, evidência de um plano secreto para envenenar o planeta e promover um extermínio em massa da humanidade, da fauna e da flora. E você que nos ouve agora, acredita ou não? Eu sou Giovanni Meirelles e esta é a Web Radio Jampa 1000 Graus. Boa noite.